Romanos capítulo 3, versículo 3, iniciando o versículo 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Amém. Meus amados, queridos irmãos, Jesus Cristo, quando ele veio aqui ao mundo, Emmanuel, Deus conosco, na forma física, Deus encarnado, ele veio exatamente no meio da incredulidade. Os fariseus, saduceus, herodianos e toda aquela turma, toda aquela laia de incrédulos. Mas isso nunca impediu do Senhor Jesus Cristo ser o que Ele é. Isso nunca impediu a fé operar. Isso nunca barrou a Jesus Cristo. Nenhum incrédulo daquele impediu dele curar os leprosos, dele ressuscitar os mortos, dele abrir os olhos dos cegos, dele curar os coxos, dele perdoar os pecadores. Ele continuou em frente, cumprindo o seu ministério, aquilo que ele veio cumprir. Então, no meio de toda a incredulidade dos incrédulos, não parou a Jesus. As críticas, as zombarias, os sofrimentos, nada barrou, nada impediu o Senhor Jesus Cristo de ir adiante. E se nós temos a mesma fé dele em nós, como o apóstolo São Paulo diz, a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Se o Espírito Santo estiver em nós, e nós tivermos a fé dele em nós, meus amados irmãos, não são as dificuldades, não são os incrédulos, mesmo que no seu lar sejam todos incrédulos. Minha jovem, meu jovem, mesmo que na escola onde você estuda, seja só incrédulos, isso não vai te impedir. Por quê? Mesmo que esteja densa a escuridão, não impede a luz raiar. Não, a escuridão não, é impossível a escuridão barrar a luz. A noite pode estar escura o tanto que for. O sol vai nascer de qualquer forma. Pode estar escuro o tanto que for. Não há escuridão suficiente para segurar, para barrar uma pequena luz de brilhar. Então, nós não podemos vir com essas desculpas. Ah, não, mas eu sofri bullying na escola. Eu sofri isso na escola. Eu sofri isso no trabalho. Eu fui criticado. Eu fui zombado. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele veio no meio de todos os incrédulos, zombadores, críticos, desafiadores. Por fim, lhe mataram. Mas isso não impediu a ele de ser o que ele é. Você vê que você pode pregar o evangelho, pode mostrar a palavra de Deus, não impede o incrédulo de ser incrédulo. Então, se
nós não impedimos o incrédulo de exercer a incredulidade dele, os incrédulos também não vão nos atrapalhar exercer a nossa fé. Nenhum desanimado é empecilho para você, porque você não está desencorajado, você não está desanimado. A incredulidade dos incrédulos, por fim, irá levá-los ao inferno. A incredulidade do incrédulo só irá fazer mal para ele próprio. A incredulidade dos incrédulos não lhe fará dano algum se você não der atenção a isto. Então, em meio a tanta incredulidade, em meio a tantos empecilhos, a tantos zombadores, vamos seguir adiante, irmãos, com a nossa fé, olhando para Jesus Cristo, e vamos seguir o exemplo dele, repetindo, mesmo que ele veio no meio de todos os incrédulos, de todos os zombadores, com tudo para impedi-lo de cumprir a sua missão, ele cumpriu tudo aquilo que a palavra disse dele. Ele cumpriu cada versículo, os salmos, provérbios, toda a escritura que estava determinada para ele, ele cumpriu, porque ele era a palavra manifesta para o seu dia, ele era aquela luz da hora. Se nós somos a luz desta hora, se nós somos a luz do entardecer, então não há escuridão, não há empecilho, não há dificuldade, não há problema, não há incrédulos, não há zombaria, não há pessoas que caem, não há pessoas que tropeçam, que irá nos impedir. Mais de 2 milhões de israelitas não impediram Josué e Calebe de ser o que eles eram. Pense nisto. Mais de 2 milhões de incrédulos não impediu de Josué e Calebe exercer fé e ir em direção à vitória. Mesmo que estejamos vivendo em meio a incrédulos, em meio a pessoas que não crêem, em meio de pessoas que não vão adiante, em meio de desencorajados, caídos, arrebentados pelo caminho. Se 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será abalado, a sua fé não será abalada. Vamos adiante, meus irmãos, olhando para Jesus Cristo, tendo Ele como nosso exemplo, meio em tantos empecilhos e dificuldades e incredulidade, não impediu a fé dele. Nada pode impedir a fé de um cristão ser exercida, porque isso vem da alma. Que Deus te ajuda, que Deus te dê força para que em meio à incredulidade, em meio aos incrédulos, a sua fé possa ir avante, triunfante, em nome de Jesus Cristo. Amém.